Violência doméstica. Como buscar ajuda? Quais as medidas protetivas existentes? Neste vídeo de hoje eu vou dar 5 passos para tirar você dessa escuridão e dessa dificuldade que se torna a violência doméstica. Então fica comigo. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E a questão da violência doméstica, infelizmente, é cada vez mais frequente no Brasil. Você sabia que a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil? Pois é, essa situação é mais comum do que se imagina, mais frequente, pode estar próxima a você, e você não consegue enxergar, não consegue ver. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você está passando por isso, acompanhe esse vídeo que eu vou te dar algumas explanações, algumas dicas de como você pode denunciar o agressor e como você pode se proteger e deixar de viver nessa escuridão, nessa situação tão complicada. Maria é uma mulher normal. Ela trabalha, ela tem uma família, ela frequenta locais sociais, tem uma vida social, mas na casa dela é um terror. Na casa dela ela vive um drama, ela vive uma dificuldade. Quase todos os dias ela é vítima de uma violência doméstica. Ela sofre com isso, ela sofre quieta, calada, com muito medo. E ela não sabe o que fazer para se livrar dessa situação. Ela não sabe o que fazer para denunciar, o que ela pode fazer, como se livrar desse agressor, como sair dessa casa, como tirá-lo de lá. Pois é, inicialmente o importante é a gente perceber que a violência doméstica ela é muito frequente no Brasil e cada vez mais, infelizmente. E lembrando que a violência doméstica não é somente aquela física, aquela de agressão física. Ela pode ocorrer de 5 maneiras, não só física, pode ser patrimonial, pode ser de maneira moral, pode ser psicológica, pode ser sexual. Então, existem diversas formas de uma mulher estar sofrendo essa violência doméstica, diversos aspectos. Se você, mulher, sofre agressões, xingamentos e humilhações, saiba que isso é um tipo de violência, uma violência moral, psicológica. Se você está tendo todo o seu patrimônio destruído, sendo obrigada a vender seu patrimônio, impossibilitada de dispor do seu salário, daquilo que você rala e trabalha para ganhar, saiba que isso é um tipo de violência também, patrimonial. Muitos desconhecem e não sabem, mas existe sim diversas formas de se estar vivendo uma violência doméstica. E muitas vezes a mulher nem se apercebe que está vivendo exatamente essa situação de terror, de escuridão. Quando na verdade tudo para ela parece difícil, parece o fundo do poço. Mas não entenda dessa maneira. Eu estou aqui para te acolher, para te proteger e te dar algumas dicas práticas que você pode fazer para tentar se livrar dessa situação e sim, ser feliz e buscar seu bem-estar. Afinal, todas nós merecemos e devemos obter isso. O primeiro de tudo é como eu posso denunciar violência doméstica. O meu conselho é, inicialmente, se na sua cidade tiver uma delegacia especializada da mulher, recorra a essa delegacia. Vá a essa delegacia, mas acima de tudo, antes, reconheça que se está vivendo uma situação de violência doméstica. Isso é o principal. Não basta você ir na delegacia. Primeiro você tem que perceber que está realmente vivenciando e sendo vítima de uma relação abusiva de violência doméstica. Vá numa delegacia da mulher, de preferência não vá sozinha. Vá acompanhado de uma pessoa da sua confiança. Seja um parente, seja um amigo, seja uma pessoa no qual você pode confiar. Vá a essa delegacia e denuncie tudo aquilo que você está vivendo, toda aquela situação abusiva que você tem vivido dentro de casa. Exponha ali para o delegado toda essa situação. E não se preocupe se você não tiver provas efetivas daquilo que está passando. Saiba que a sua palavra, a sua informação tem um poder muito forte. Então vá, diga tudo aquilo, exponha tudo aquilo, toda aquela situação difícil que você tem vivido e peça ao delegado para que ele tome providências. Quais são as providências que hoje em dia são possíveis? Você pode pedir que sejam determinadas medidas protetivas. A gente diz que são medidas de proteção daquela mulher vítima de violência doméstica. Existem algumas medidas protetivas que são mais frequentes. Primeiramente, solicitar o afastamento do agressor do lar. Isso é extremamente frequente e pedido quase que diariamente. Lembrando que esse pedido deve ser feito a um juiz, ou seja, o
delegado comunica essa situação de vulnerabilidade ao juiz e ele vai analisar toda a situação para que ele possa sim determinar aquela medida protetiva mais adequada para aquele caso. Além do afastamento do agressor daquele lar, também pode o juiz determinar que qualquer tipo de aproximação ou de contato do agressor, tanto com a vítima quanto com os filhos do casal, também devam ocorrer. Então, o juiz pode determinar que aquele agressor seja impedido de se aproximar tanto da mulher quanto de uma criança, de um filho daquela relação. Uma outra medida protetiva que pode ser determinada é a proibição de frequentar determinados lugares por aquele agressor. Ele pode determinar o juiz que aquele agressor não vai poder frequentar determinados lugares, principalmente que existe uma probabilidade de encontrar com a vítima, de encontrar com aquela mulher vítima de violência doméstica. E além disso, pode ficar determinado também que ele seja obrigado, o agressor, a prestar uma pensão alimentícia àquela mulher vítima da violência doméstica, também para os filhos, que estão sofrendo com toda aquela situação e muitas vezes ficam traumatizados ao presenciarem aquela situação dentro da própria casa, aquelas agressões e aqueles insultos em relação à sua mãe. É importante lembrar que a Lei Maria da Penha no Brasil, ela surgiu exatamente para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Ela tem sido uma lei bastante utilizada e impõe essas medidas protetivas contra o agressor e a favor das mulheres vítimas desse tipo de violência. Mas é importante lembrar que ela se aplica não só para a situação da mulher em si, mas qualquer pessoa, independente do gênero, que esteja numa situação de vulnerabilidade. O que são isso? Crianças, adolescentes, idosos, pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas com deficiência. Todas as pessoas nessa situação de vulnerabilidade podem sim se beneficiar da proteção da Lei Maria da Penha, que veio no Brasil a estipular, a instituir a defesa dessas pessoas vítimas de violência doméstica. Outro aspecto importante que eu dou uma dica aqui para vocês é: faça um plano de segurança e institua uma rede de apoio. Você, mulher vítima de violência doméstica, tenha em mente um plano de segurança, ou seja, troque a fechadura de casa, procure andar sempre acompanhada de alguém, mude seu roteiro diário que você faz, suas viagens diárias, seu roteiro, mude. Tenha sempre em mãos documentos importantes em uma mala feita, se você precisar sair de casa nas pressas e correndo. Isso são algumas dicas apenas como um plano de segurança para você se precaver no caso do agressor retornar e querer efetivamente praticar algum tipo de violência novamente contra você. Embora muitas vezes já determinado pelo juiz, eles se sentem insultados e se sentem revoltados e ainda assim insistem em praticar violência contra essa mulher ou esse vulnerável. Outra questão é manter uma rede de apoio constante. A rede de apoio não só pela família, pelos amigos, por quem realmente você possa confiar, mas por profissionais habilitados que possam lhe ajudar a lidar com esse tipo de situação. Procure advogados especialistas nesse assunto, que eles vão lhe orientar da melhor forma durante o trâmite de toda ação judicial. Procure psicólogos, procure terapeutas. Existe um núcleo de apoio a vítimas de violência doméstica na justiça da maioria dos estados brasileiros, que você vai ter uma proteção do estado em relação a esse tipo de violência. Então procure gerir essa rede de apoio para que você possa se sentir confortável e denunciar da melhor forma e não ficar calada, não viver nessa escuridão, não viver nessa tristeza. Isso é um trabalho muito árduo que a sociedade vem fazendo para que as mulheres não se calem, não tenham medo. Não fiquem pensando que vocês não conseguirem, vocês vão conseguir e vão sair desse fundo desse poço e vocês têm o direito sim de ser felizes e se reerguer. Outro aspecto é, se você conhece alguém que pode estar vivendo uma situação de violência doméstica, uma situação como essa, você tem alguns passos, algumas ajudas que você pode prestar a essa pessoa. Primeiro, seja um bom ouvinte, esteja lá para ajudá-la, para ouvi-la. Segundo, procure se informar todas as formas que você pode denunciar esse tipo de violência, esse tipo de arbitrariedade que está acontecendo contra aquela pessoa. Existe uma central de ajuda que é 180 que você pode ligar e denunciar. De qualquer estado do Brasil essa central funciona e você denuncia casos de violência doméstica. Então, se informe sobre todo o processo, se informe sobre a possibilidade se na sua cidade tem uma delegacia especializada da mulher, para que você possa ir nessa delegacia caso você conheça alguém que esteja sendo vítima dessa situação de violência doméstica. Procure se informar de toda a situação. Incentive essa pessoa a sempre buscar uma ajuda profissional, uma ajuda pessoal. Incentive ela a não ficar calada, incentive ela a sempre dizer o que está acontecendo,
ir à luta, ir em busca de resolver esse problema e deixar de viver nessa situação. Tenha sempre em mente a segurança dessa pessoa. Se você vir que está na iminência de uma situação de violência doméstica acontecer, não hesite em chamar a polícia. Chame a polícia, enfrente, ajude aquela pessoa da melhor maneira. Tenha sempre em mente a segurança daquela pessoa. A saúde dela, a vida dela precisa ser preservada. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, não fique de braços cruzados. Afinal de contas, é um problema de toda a sociedade. E se você for conivente com isso e não dar asas, não gritar, não falar, não ajudar essas pessoas, elas vão se sentir cada vez mais prejudicadas, cada vez mais inferiorizadas e com medo de resolver. Pois podem pensar, poxa, será que vão acreditar em mim? Será que eu vou conseguir denunciar? Será que ele não vai continuar me agredindo se descobrir? Não. Dê força, dê apoio a essas pessoas para que elas denunciem e esses agressores sejam responsabilizados. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa dúvidas nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. E tenha sempre em mente, há sempre esperança, você não é obrigado a viver essa situação de violência doméstica. Procure pessoas que lhe acolham, que lhe ajudem. E não fiquem caladas, não se submetam a essa situação. Atualmente, o tipo de violência doméstica é das mais diversas. São mulheres que se submetem a insultos, se submetem a humilhações, que o companheiro, que normalmente quem pratica esse tipo de situação são as pessoas mais próximas a elas. Um companheiro, um marido, um irmão, são pessoas próximas nas quais ela tem aquele convívio que ela sofre com isso, muitas vezes calada, com medo. Então não fiquem calados. Se souber de uma situação de alguém que está vivendo esse tipo de violência, denuncie, ligue para 180, procure uma delegacia da mulher especializada. E você que está sofrendo por isso, não pense que é o fim do mundo. Você tem sim uma alternativa. Você pode sim sair dessa situação e lutar e ser feliz. Afinal de contas, todos nós temos o direito de ser feliz e reconstruir nossas vidas. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar.